Olá, meus amigos do Face, essa coisa maravilhosa, a net, essa interatividade, interação. Eu tive a felicidade, meses agora, de conhecer o professor Afonso de Vasconcelos Lopes, um cientista de verdade, realmente coisa tão rara, mas tão rara. E ele me tocou, assim como o professor Olavo. Eu fui professor da Universidade de São Paulo, professor autárquico, cumpro o meu papel como educador quando posso, sempre que posso. Bom, interiormente, lógico, eu gosto de ser chamado de professor, porque na minha mente eu tenho uma imagem do que é ser um professor. E agradeço todo mundo que inclusive me chama de professor. A gente tem muitos professores ruins que não deveriam ser chamados de professores, e sim de doutrinadores, e poucos professores bons. E esses professores bons, muitas vezes são inclusive punidos, como por exemplo, o professor que inventou a pílula do câncer. Puxa vida, né? A USP processando o cara por curandeirismo. Então, Marilena Chaui, essa pessoa aqui, que odeia a classe média, ela é professora, tá escrito lá no cargo dela, professora da Universidade de São Paulo, certo? Mesmo lugar que eu dei aula. Ela deveria ter o cargo de doutrinadora da Universidade de São Paulo, não de professora. Agora, se ela é professora, desculpa, eu não sou. Eu não sou professor. Se ela é classificada como professora, eu não sou. Desculpa, eu não sou. Mauro Iage, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O cara que, em uma palestra, diz com todas as letras que um burguês deveria ser fuzilado. Uau! Esse cara é professor? Esse cara é professor? Se ele é, eu não sou. Esse cara é um doutrinador. Só que hoje em dia, vocês já perceberam, eu falo muito aqui, o dicionário mudou. O bom é mal, o mal é bom e assim vai. O primeiro vídeo que eu assisti dele, eu falei, meu Deus, é esse o cara. Por quê? Porque ele se apresentou como uma pessoa normal. Apenas isso. Eu sou simplesmente o Afonso, uma pessoa como você, como todo mundo, passando algumas ideias. O homem é um animal sagrado, é o mais sagrado de todos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos mais importantes que tudo. Então você quer alienar uma pessoa, você tem que usar 4 áreas. A gente precisa de astronomia, a gente precisa de biologia, geologia e filosofia. Muito bem. E de que forma? Ministrando essas ciências elementares, úteis, de uma forma errada. A astronomia hoje, ela não serve mais para a gente se orientar, como foi no tempo das caravelas. Ela não serve mais. Ela serve para mostrar o quanto a gente é insignificante. Como é que se formou o universo? Que tal a gente colocar uma teoria aí do Big Bang, né? Ou outras coisas do tipo. A astronomia, ela se corrompeu no meio do caminho. Seguindo, a gente precisa da biologia. Para quê? Para justificar como é que a gente foi criado. Como é que a gente foi criado sem o criador do universo? Ah, fácil. Fácil, não é isso? A gente simplesmente começa lá com uma ameba, que vai evoluindo, e de repente a gente tem um ancestral, que é uma lagartixa lá em algum lugar, e que depois virou alguma outra coisa, e que, bom, de repente chegou no ser humano. Só que tem um problema. Essa teoria só funciona se a Terra tiver bilhões de anos. Porque se a Terra for jovem, tiver 6.000 anos, aí a teoria vai pro saco, não é verdade? E para convencer todo mundo que a Terra tem bilhões de anos, a gente tem que ter um monte de geólogos falando que cada pedrinha que encontraram na Terra tem alguns milhões de anos. Essa aqui tem 100 milhões, essa aqui tem 50 milhões, essa aqui tem 1 bilhão de anos, essa aqui tem 1,5 bilhão, não é isso? Então a gente tem que ter um monte dessas pessoas para validar a biologia. Então a geologia tem o seu papel aí. E, para completar, a gente tem que modificar o pensamento, não é isso? E aí entra a filosofia e essa área de ciências humanas. Da mesma forma que há 500 anos eles tentam negar Deus, negar a existência de Deus, negar a criação de Deus.
que é o mundo e tudo que existe no mundo, tal como o conhecemos. Tudo tentando diminuir o nosso valor, mostrando que a gente está perto do nicho animal. Isso não é verdade. O ser humano foi o único ser criado por Deus que tem a imagem e semelhança do Criador do universo. O ser humano é sagrado. O ser humano não é um cachorro. O ser humano não é um gato. Eu gosto de cachorro, gosto de gato, mas não é. O ser humano é diferente. O ser humano é maior do que isso. E tudo faz com que a gente esqueça o nosso valor. E esse canal do professor Afonso, Ciência de Verdade, é realmente ciência de verdade, porque ele tem inúmeros, dezenas, centenas de vídeos, um mais delicioso que o outro, assuntos diversos, em que ele nos mostra com uma clareza e uma sinceridade tão grande que você fica fascinado. Por exemplo, hoje eu gostaria de responder algumas dúvidas sobre o vídeo que eu fiz sobre a ida do homem à Lua, né? Na verdade, a não ida. E esse planetinha Terra aqui, meu Deus, é uma poeira, não é verdade? Uau, que poeira esse planetinha Terra. A Terra captada a partir da Lua pela sonda LRO da NASA. Isso aqui é como que a NASA vê a Terra hoje da Lua, sei. Vamos comparar o tamanho. Uau! Ué, a Terra que está com um horizonte aqui e tal, tá um pouco diferente, né? Tá um pouco pequena essa bolinha, não é isso? e ele tem muitos vídeos também, independente de ciência, por exemplo, de relacionamento, de família, como que você deve se portar para ficar melhor, para viver melhor com a sua família, com sua mulher, com seus filhos. É uma delícia os vídeos dele. Professor Afonso de Vasconcelos Lopes, um cientista de verdade. Esse não engana ninguém. Eu tenho plena convicção que foi Deus que o enviou para nós, graciosamente. Vamos compartilhar.